Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo encontrem o seu coração nesta manhã. Respire fundo. Sinta o ar que enche os seus pulmões como um presente, um sopro de vida concedido pelo Criador de todas as coisas. Talvez você tenha chegado a este momento de oração carregando o peso do dia de ontem, as ansiedades sobre o que o hoje trará, ou talvez uma dor silenciosa que só você e Deus conhecem. Quero que saiba que este lugar, este momento, é um santuário, um espaço sagrado onde você não precisa fingir, não precisa ser forte, não precisa ter todas as respostas. Aqui, você pode simplesmente ser. E aqui, em meio ao seu cansaço, em meio à sua luta, em meio à sua busca, Deus se faz presente. Ele não está distante, observando de longe. Ele está perto, mais perto que o ar que você respira, com o ouvido inclinado para o sussurro mais íntimo da sua alma. A Bíblia nos assegura que Ele é um Deus que se aproxima dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Portanto, permita-se, nesta manhã, ser encontrado por Ele. Deixe que a agitação do mundo lá fora se acalme. Deixe que as vozes da dúvida, do medo e da acusação se calem. E permita que a única voz que ecoe em seu espírito seja a do Pai, que o chama pelo nome e o convida a descansar em seus braços de amor. Hoje quero convidar você a mergulhar nas águas profundas e restauradoras de um cântico antigo, uma oração que atravessou milênios, forjada no fogo da angústia e da confiança inabalável. O Salmo de número 54. Este não é apenas um poema, é um grito de guerra espiritual, um manual de sobrevivência para a alma aflita e um testemunho poderoso de que nosso Deus é um Deus que salva, sustenta e vindica. O salmista Davi começa esta oração com um clamor que ecoa a necessidade mais fundamental do nosso ser quando estamos sob ataque. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Salmo 54, 1. Vamos meditar profundamente sobre isso. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Que pedido imenso e glorioso! Davi não pede para ser salvo por seus próprios méritos, por sua força, por sua sabedoria, ou por sua justiça. Ele sabia, como nós sabemos no fundo de nossa alma, que nossos recursos são finitos e falhos. Ele apela para algo infinitamente maior, para o nome de Deus. Na cultura hebraica, o nome de uma pessoa não era um mero rótulo, mas a essência de seu caráter, sua reputação, seu poder e sua autoridade. Quando Davi clama pelo nome de Deus, ele está convocando toda a natureza de Deus para a sua situação. Ele está dizendo: salva-me, ó Javé-Jiré, o Deus da minha provisão, pois me sinto desamparado e sem recursos. Salva-me, ó Javé-Rafá, o Deus que cura, pois meu coração está ferido pela traição e pela maldade. Salva-me, ó Javé-Nissi, o Senhor minha bandeira, pois estou em uma batalha que não posso vencer sozinho. Salva-me, ó Hau-Shadei, Deus Todo-Poderoso, pois as forças que se levantam contra mim são maiores do que eu. Salva-me, ó Emanuel, Deus conosco, pois me sinto terrivelmente só nesta provação. Nesta manhã, eu convido você a fazer o mesmo. Identifique a sua necessidade e chame a Deus pelo nome que corresponde à sua provisão para essa necessidade. O seu problema é financeiro? Clame pelo nome de Javé-Jiré. É uma enfermidade no corpo ou na alma? Clame pelo nome de Javé-Rafá. Você se sente em uma guerra espiritual? Atacado por todos os lados? Erga a bandeira de Javé-Nissi. Eil Clamor. Pelo nome de Deus, você está mudando o foco da sua pequenez para a grandeza infinita dele. Você está ativando em sua vida a promessa contida em Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Corra para essa torre nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Refugie-se na imensidão do caráter de Deus. E o salmista continua: e faze-me justiça pelo teu poder. Aqui está a entrega da nossa causa nas mãos de quem é perfeitamente justo e poderoso. Quantas vezes nos desgastamos tentando provar nosso ponto? Tentando nos defender? Buscando nossa própria vingança? Ou justificativa? Carregamos o fardo pesado da amargura, do ressentimento, repassando em nossa mente as injustiças que sofremos. Davi nos ensina um caminho melhor. Ele entrega sua causa ao tribunal divino. Ele diz: Deus, esta situação está além da minha capacidade de resolver. As pessoas me caluniaram, me traíram, me julgaram mal, mas eu não vou me afogar neste pântano de amargura. Eu entrego a ti a minha causa. Faze-me justiça, não com a fúria humana,
mas com o teu poder divino. Fazer justiça pelo poder de Deus significa confiar que Ele vê a verdade que ninguém mais vê. Significa crer que Ele é capaz de reverter situações, de expor a mentira, de honrar aquele que foi humilhado e de restaurar o que foi roubado. Significa, acima de tudo, liberar o perdão, não porque o ofensor mereça, mas porque você não merece carregar o veneno da falta de perdão. Entregar a causa a Deus é um ato de libertação. É dizer: Pai, eu confio no teu tempo, no teu método e no teu veredito. Enquanto isso, guarda o meu coração de todo ódio e de toda raiz de amargura. Nesta manhã, que injustiça você precisa entregar nas mãos do justo juiz? Que situação está roubando a sua paz, enquanto você tenta resolvê-la com suas próprias forças? Ore com Davi: Pai, fez-me justiça pelo teu poder. Eu libero esta causa em tuas mãos e escolho descansar na tua soberania. O clamor de Davi se aprofunda em intimidade no versículo seguinte: Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Salmo 54:2. Imagine a cena. Não é uma oração formal, distante, é um filho falando com o pai, com a urgência de quem precisa ser ouvido. Inclina os teus ouvidos. É uma imagem de ternura e atenção. O Deus que governa o universo, que comanda legiões de anjos, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, se inclina para ouvir o que sai da sua boca. Ele não está ocupado demais para você. Sua oração não é insignificante para ele. Cada palavra, cada lágrima, cada suspiro é captado pelo ouvido atento do Pai. Talvez você se sinta invisível. Talvez você pense que sua voz se perde em meio a bilhões de outras vozes. Mas a verdade de Deus é que Ele lhe concede uma audiência particular e exclusiva. Ele se inclina para ouvir a melodia única da sua alma. Jesus reforçou essa verdade quando disse: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Mateus 7:7. O seu ato de orar é um ato de fé que move o coração de Deus. Portanto, não hesite. Não se censure. Fale com Ele. Diga o que está em seu coração, sem máscaras. Ele quer ouvir as suas palavras. Ele anseia pela sua comunhão. Ele se inclina neste exato momento para escutar a oração que brota de você. Então, Davi expõe a fonte de sua dor. Porque estranhos se levantam contra mim, e opressores buscam a minha alma. Eles não põem a Deus perante os seus olhos. Salmo 54:3. Aqui está o reconhecimento da realidade do mal. A fé cristã não é um escapismo da realidade, é a capacitação para enfrentá-la. Davi não finge que está tudo bem. Ele nomeia seus inimigos, estranhos, opressores, pessoas que não têm temor a Deus, que agem com violência e crueldade. Na nossa vida, esses estranhos e opressores podem assumir muitas formas. Podem ser sim pessoas que ativamente nos perseguem, nos caluniam no trabalho, nos traem em nossos relacionamentos. Mas também podem ser forças impessoais, um diagnóstico médico assustador, uma crise financeira que parece insuperável, um vício que aprisiona, uma depressão que rouba as cores da vida. São opressores que buscam a nossa alma, ou seja, tentam roubar nossa paz, nossa alegria, nossa esperança, nossa própria essência. A característica principal deles, diz Davi, é que eles não põem a Deus perante os seus olhos. Eles agem como se Deus não existisse, como se não houvesse consequências, como se o poder deles fosse absoluto. E quando estamos no meio da tempestade, podemos ser tentados a acreditar na narrativa deles. Mas a oração nos realinha com a verdade. Ao apresentar esses opressores a Deus, Davi está reafirmando quem realmente está no controle. Ele está dizendo: Pai, eles podem não te considerar, mas eu considero. Eles podem agir na escuridão, mas eu vivo na tua luz. O poder deles é limitado e passageiro, mas o teu é eterno e soberano. Nunca subestime o poder de nomear seus medos e seus opressores diante de Deus. Ao fazer isso, você os arrasta da escuridão da sua mente para a luz da presença de Deus, e na luz dele, eles perdem o seu poder intimidador, e então, meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos ao ponto de virada do Salmo. Após clamar, entregar e expor sua dor, Davi faz uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Escritura. É a âncora no meio da tempestade. É o sol que irrompe por entre as nuvens escuras. Ele declara, com uma convicção que abala os alicerces do inferno: Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Salmo 54:4. Leia de novo. Respire essa verdade. Eis que Deus é o meu ajudador. A palavra hebraica para ajudador aqui
é Ezer. É a mesma palavra usada em Gênesis para descrever Eva como a ajudadora de Adão. Não é um ajudante inferior, mas um socorro essencial, forte, que corresponde perfeitamente à necessidade. Deus não é apenas um ajudador entre muitos. Ele é o meu ajudador, único, suficiente, perfeito. Ele é o socorro presente na hora da angústia. Ele é aquele que vem ao nosso lado quando todos os outros nos abandonam. Ele é a força que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Dizer Deus é o meu ajudador é um ato de fé que silencia o medo. É olhar para a montanha de problemas e declarar: eu não estou sozinho nisso. O Criador do universo está do meu lado. O Deus que abriu o Mar Vermelho está lutando por mim. E a declaração continua, com uma beleza e uma profundidade que nos sustentam. O Senhor é quem me sustenta a vida. A palavra para sustenta aqui tem a ideia de agarrar firmemente, de amparar, de segurar, para que não caia. Pense nisso. O Senhor da vida, aquele que lhe deu o fôlego, está ativamente segurando a sua vida em suas mãos. Quando você sente que suas forças se foram, que você está prestes a desmoronar, que o chão sumiu sob seus pés, é o Senhor quem o sustenta. Sua mão poderosa está debaixo de você, impedindo sua queda. Ele sustenta sua saúde mental quando a ansiedade grita. Ele sustenta sua estabilidade emocional quando a tristeza o inunda. Ele sustenta sua fé quando a dúvida tenta se instalar. Ele sustenta sua própria existência. Você não está de pé nesta manhã por sua própria força. Você está de pé porque o Senhor o sustenta. Sinta essa verdade agora mesmo. Sinta os braços eternos debaixo de você. Você está seguro. Você está amparado. Você está sendo sustentado pelo poder infalível do Deus vivo. Ele não o deixará cair. Ele não o abandonará. Ele é o seu ajudador e o sustentáculo da sua vida. Declare isso em voz alta, se puder. Deixe que sua própria voz profetize essa verdade sobre sua alma. Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Se esta palavra, esta oração, está tocando o seu coração e fortalecendo o seu espírito nesta manhã, eu gostaria de lhe fazer um convite gentil. Este canal existe com o propósito de levar esperança, fé e a presença de Deus a corações que, se você ainda não é inscrito, considere se inscrever para caminharmos juntos diariamente. Deixe a sua curtida neste vídeo, pois esse simples gesto ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que, talvez neste exato momento, estejam precisando ouvir que Deus é o seu ajudador. E se, enquanto orávamos, o Espírito Santo trouxe alguém à sua mente, um amigo, um familiar, alguém que está passando por uma luta, compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja você um instrumento de Deus para levar este bálsamo e esta fortaleza a quem precisa. Você pode ser a resposta à oração de alguém hoje, agora, tendo firmado nossos pés nesta rocha inabalável de que Deus é nosso socorro e nosso sustento. Estamos prontos para ir mais fundo. Declarar sua ajuda é o primeiro passo. O próximo passo é confiar em seu caráter e em sua justiça para lidar com aquilo que se opõe a nós. E então, finalmente, render nosso coração em um sacrifício de louvor. Tendo estabelecido em nosso espírito quem Ele é por nós, podemos agora nos mover de uma postura de recebimento para uma postura de entrega total. Prepare seu coração, pois vamos agora aprofundar essa entrega, explorando o restante deste salmo poderoso, permitindo que a verdade da proteção de Deus nos leve a um lugar de completa e total rendição do nosso ser a Ele, como o Corocal. Firmado na promessa inabalável que ecoou em nosso espírito, a certeza de que eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida, nós avançamos, meu amado irmão, minha amada irmã. Não avançamos com a arrogância de quem se sente autossuficiente, mas com a santa ousadia de quem sabe em quem tem crido. Esta declaração não é um ponto de chegada, mas um portal. É a chave que abre a porta para uma dimensão mais profunda de relacionamento com o Pai. Pois, se cremos verdadeiramente que Ele é nosso ajudador e sustentador, isso exige de nós uma resposta. E essa resposta é a rendição. É o desarmar do nosso espírito, a entrega das nossas armas de autodefesa, de controle e de teimosia. É aqui, neste lugar de confiança, que podemos finalmente ser honestos sobre as batalhas que travamos, não apenas lá fora, mas principalmente aqui dentro. O salmista Davi, em sua profunda honestidade, continua sua oração com uma petição que à primeira vista pode parecer dura, mas que, quando compreendida pelo Espírito, se torna um clamor pela nossa própria santificação. Ele diz: Ele retribuirá o mal aos meus inimigos,
destrói-os na tua verdade. Salmo 54:5. Paremos aqui, neste verso cortante e poderoso. Quem são, nesta manhã, os seus inimigos? Sim, talvez existam pessoas que se levantaram contra você, mas o Espírito Santo nos convida a olhar para dentro. Quais são os inimigos que habitam em nossa própria alma, que nos espreitam e buscam nossa ruína? Talvez o inimigo seja o orgulho, essa serpente sutil que sussurra que sabemos mais, que nosso caminho é melhor, que não precisamos de ajuda. Talvez o inimigo seja o medo, esse tirano que nos paralisa, que pinta cenários catastróficos e nos faz duvidar do poder e do amor de Deus. Talvez seu inimigo seja a amargura, um veneno que você bebe todos os dias, esperando que o outro morra. Um cárcere cujas chaves estão em suas próprias mãos. Pode ser a luxúria, a inveja, a apatia espiritual, a preguiça, a murmuração. Estes são os inimigos que se aninham em nós, os opressores que buscam nossa alma. E o que Davi pede? Destrói-os na tua verdade. Que oração de libertação! Ele não pede para Deus destruí-los com fogo e enxofre, mas com algo infinitamente mais poderoso e transformador. A verdade do Evangelho. A verdade de quem Deus é e de quem nós somos nele, é a verdade que, como disse Jesus, nos liberta. João 8:32. Então, nesta manhã, vamos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para clamar pela destruição desses inimigos internos. Onde o orgulho diz eu posso, nós clamamos, Pai, destrói esta mentira com a verdade de que sem ti, nada podemos fazer. João 15:5. Destrói este inimigo com a verdade de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Eu me humilho sob a tua poderosa mão, reconhecendo minha total dependência de ti. Onde o medo grita sobre o futuro, nós clamamos, Senhor, destrói este opressor com a verdade de que tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Destrói o medo com a verdade de que o perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4:18. Inunda-me com teu amor, Pai, até que não haja mais espaço para o pânico e a ansiedade. Onde a amargura envenena a alma, nós clamamos, Deus de misericórdia, destrói esta prisão com a verdade de que, se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial não nos perdoará as nossas. Mateus 6:15. Destrói esta fortaleza com a verdade de que fomos perdoados de uma dívida impagável na cruz, e por isso, pelo poder do teu Espírito, eu escolho liberar perdão. Arranca de mim toda raiz de amargura. Para cada inimigo interno, há uma verdade divina pronta. Paradise. Este é o momento de clamar por essa cirurgia espiritual. É o momento de quebrantamento, e esse quebrantamento nos leva, inevitavelmente, a um lugar de confissão sincera. Com o coração exposto diante do Deus que tudo vê, não podemos mais nos esconder. O salmista Davi, em outro momento de profunda angústia e arrependimento, nos dá o modelo de oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Esta é a nossa oração agora. Pai, nós chegamos diante de Ti, não com uma lista de virtudes, mas com o reconhecimento de nossas falhas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelas vezes em que declaramos que Tu és nosso ajudador, mas vivemos como se estivéssemos sozinhos, confiando em nosso próprio braço, em nosso dinheiro, em nossos contatos. Perdoa-nos pela nossa autossuficiência. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que afirmamos que Tu nos sustentas, mas nos entregamos ao desespero e à ansiedade, agindo como órfãos que não têm um pai cuidadoso. Perdoa a nossa incredulidade. Perdona pelos pecados que cometemos com nossas palavras, com nossos pensamentos e com nossas ações. As palavras duras que proferimos, os julgamentos que fizemos em silêncio, as atitudes egoístas que feriram a outros e entristeceram o Teu Espírito. Perdoa-nos pela nossa omissão, pelas vezes que poderíamos ter feito o bem e não fizemos, pelas vezes que poderíamos ter sido a Tua voz de amor e nos calamos. Senhor, nós confessamos que somos pó, e sem a Tua graça, estemos peritos. Nossa justiça própria é como trapo de imundícia diante da Tua santidade. Por isso, não clamamos por justiça com base em nossos méritos, mas nos agarramos à Tua infinita misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Salmo 51:1-2. Sinta o poder desta confissão. É um despir-se da alma diante do Criador. Permita que esta seja a sua oração pessoal. Deixe o Espírito Santo sondar o seu coração, onde há mágoa,
onde há inveja, onde há mentira, onde há impureza, entregue a Ele. Não tenha medo de nomear o seu pecado, pois a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. A confissão não é para que Deus saiba, pois Ele já sabe. A confissão é para que nós saibamos, para que reconheçamos nossa necessidade e nos abramos para o seu perdão purificador. É como abrir a janela de um quarto escuro e mofado para deixar o sol entrar. A luz da graça de Deus é fiel e justa para entrar e purificar cada canto escuro da nossa alma. Clame por essa purificação agora. Lava-me, Senhor. Purifica-me, Pai. Não apenas a superfície, mas o mais profundo do meu ser. Arranca as raízes do pecado que ainda tentam produzir frutos amargos em minha vida. E deste lugar de confissão e clamor por misericórdia, brota um anseio por cura e libertação. As feridas causadas pelos nossos pecados e pelos pecados dos outros precisam do toque do médico dos médicos. As correntes que nos prendem precisam ser quebradas pelo libertador. Por isso oramos: Senhor Jesus, Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós te agradecemos pelo Teu sacrifício na cruz, que nos deu acesso ao perdão e à purificação. E agora, com base nesse sacrifício, clamamos pela cura que só Tu podes dar. Cura as memórias dolorosas que nos assombram. Cura as feridas da rejeição, do abandono, da traição, onde fomos quebrados. Pedimos que a Tua mão de oleiro nos refaça. Onde estamos doentes em nosso corpo, estende a Tua mão poderosa e realiza. Onde nossa mente está cativa da ansiedade, da depressão, de pensamentos obsessivos, nós clamamos: vem, Príncipe da Paz. Estabelece o Teu governo em nossa mente. Nós nos apropriamos da Tua promessa em Isaías 53. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e pelas Suas pisaduras fomos sarados. Nós declaramos pela fé nossa cura, menos cura física, emocional e espiritual, menos no nome de Jesus. Clamamos também, Pai, por libertação. O Espírito do Senhor está sobre nós, porque nos ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Ele nos enviou para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas 4:18. Senhor, em Teu nome, nós proclamamos liberdade sobre toda a área de cativeiro em nossa vida. Quebre as correntes de vícios que nos humilham e nos destroem. Quebre as correntes de padrões de comportamento pecaminosos que herdamos ou desenvolvemos. Quebre as correntes de mentiras que acreditamos sobre nós mesmos e sobre Ti. Liberta-nos do poder do pecado, para que possamos viver na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Queremos andar em novidade de vida, não mais como escravos, mas como filhos e filhas amados, redimidos e livres pelo Teu poder. Neste momento de profunda vulnerabilidade e clamor, onde nosso coração está aberto e exposto diante do trono da graça, eu quero lhe convidar a algo especial. Este espaço de oração é uma comunidade de fé, um hospital de almas, onde cuidamos uns dos outros. Se há um pedido específico em seu coração, uma área pela qual você está clamando por misericórdia, cura ou libertação, eu o encorajo a escrevê-lo nos comentários abaixo. Não para se expor, mas para permitir que outros irmãos e irmãs em Cristo se unam a você em oração. Há poder quando o povo de Deus concorda na terra sobre algo. Deixe seu pedido e também tire um momento para orar por um pedido que ler. Vamos construir juntos essa corrente de intercessão, e eu peço, permaneça comigo até o final desta jornada de oração. Não pare agora. Tendo nos esvaziado, o próximo passo é sermos preenchidos. O melhor de Deus está por vir. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, após termos derramado nosso coração como água perante o Senhor, após termos caminhado pelo vale do quebrantamento e da confissão honesta, um novo momento se inicia. É um momento de quietude santa. Cessamos nossas petições, silenciamos nosso clamor. Tendo nos esvaziado de nosso orgulho, de nossos pecados, de nossas justificativas, criamos um espaço vazio dentro de nós. E a natureza espiritual, assim como a física, abomina o vácuo. Este espaço que criamos não foi feito para permanecer. Ele foi feito para ser preenchido pela presença manifesta do próprio Deus. Tendo entregue a Ele nossas feridas, agora nos posicionamos para receber seu bálsamo. Tendo confessado nossas trevas, agora nos preparamos para ser inundados por sua luz. Prepare o seu espírito, acalme sua alma, não para pedir mais, mas para começar a receber. Não para
falar, mas para ouvir o sussurro suave e delicado do Espírito Santo. A obra da restauração está prestes a começar, pois o nosso Deus, que ouve o clamor do coração contrito, jamais o despreza. Ele se aproxima para restaurar, neste silêncio sagrado que se seguiu ao nosso clamor. Neste espaço vazio que criamos com nossa rendição, algo novo começa a acontecer. Acalme o seu coração, meu amado irmão, minha amada irmã. Não se apresse para sair deste lugar. Aqui, na quietude, o Deus que ouve é também o Deus que responde. A resposta dele raramente vem em um trovão ou em um terremoto, mas como veio ao profeta Elias, no Sício, tranquilo e suave. Sinta, neste exato momento, uma mudança sutil na atmosfera do seu espírito. É a chegada do Consolador. Jesus prometeu: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco." Parasat, o Espírito de verdade, João 14. 16-17 ela está aqui. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, está agora mesmo envolvendo você com a sua presença de paz. Respire fundo e receba. Não é algo que você precise fabricar ou forçar. É um dom. É a graça de Deus se manifestando em resposta ao seu coração quebrantado. Permita que essa paz, que excede todo entendimento, comece a guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ela desce sobre você como uma chuva mansa sobre a terra seca, como um bálsamo suave sobre feridas abertas. O Espírito Santo está agora mesmo ministrando ao seu coração, naquele lugar onde você confessou a ferida da rejeição. Sinta-o sussurrar a verdade de que você foi escolhido e amado pelo Pai antes mesmo da fundação do mundo. Efésios 1:4. Você não é um acidente. Você não é um incômodo. Vocash é um filho amado, uma filha amada, em quem o Pai tem todo o prazer. Naquele lugar onde a traição deixou uma cicatriz de desconfiança, sinta o Consolador aplicando o óleo da sua fidelidade, lembrando-lhe que, ainda que todos os homens sejam falhos e mentirosos, Deus permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Ele é o amigo que nunca falha, que nunca abandona, que permanece mais perto que um irmão. Onde o fracasso o acusou e o humilhou, sinta o Espírito da graça levantando a sua cabeça, declarando sobre você que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Ele troca as suas vestes de vergonha por mantos de justiça. Ele pega os cacos do seu coração partido e, como o oleiro divino, começa a juntá-los. Não para simplesmente consertar, mas para criar um vaso novo, mais belo e mais forte do que antes. Esta é a obra da restauração. É a promessa de Deus se cumprindo em sua vida agora. Os que choram serão consolados, disse Jesus. Se você derramou lágrimas de arrependimento e dor, agora é o tempo de receber o consolo do céu. Imagine os braços do Pai envolvendo você. Não há acusação em seu olhar, apenas compaixão. Ele vê a sua dor, ele conhece a sua luta, e ele não o despreza. Pelo contrário, ele se compadece. Ele está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmo 3:4-18. Sinta essa proximidade. Ele não está a uma distância de um grito. Ele está a uma distância de um sussurro. Ele está tocando as áreas mais profundas da sua alma com a sua cura. Onde havia escuridão, ele acende a sua luz. Onde havia caos, ele estabelece a sua ordem. Onde havia morte, ele sopra a sua vida. A promessa de Isaías 61 se torna real para você nesta manhã. O Senhor veio para curar os quebrantados de coração e para dar aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Receba esta troca divina. Entregue a Ele as cinzas de seus arrependimentos, dos suas perdus, de seus sonhos desfeitos, e receba a coroa da sua redenção. Entregue a Ele o seu pranto, sua tristeza profunda, e receba o óleo da sua alegria, uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que brota da sua presença. Entregue a Ele o seu espírito angustiado e deprimido, e vista o manto do louvor, uma decisão de magnificar a Deus, mesmo em meio às lutas. Este processo de restauração é a resposta direta ao seu clamor. É Deus fazendo uma coisa nova no deserto da sua alma, abrindo rios em lugares áridos. Isaías 4:3-19. E é a partir deste lugar de cura e consolo que a nossa oração, ancorada no Salmo 54, encontra seu clímax de gratidão. Depois de clamar por salvação, de entregar sua causa e de declarar sua confiança, Davi, certamente sentindo essa mesma onda de alívio e intervenção divina, muda completamente o tom de sua oração. Ele passa da petição
para a adoração. Ele declara então: de livre vontade te oferecerei sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Salmo 54:6. Perceba a beleza disso. O sacrifício aqui não é mais uma obrigação, um ritual, para tentar apaziguar a Deus. É um sacrifício de livre vontade. É a resposta espontânea de um coração que foi tocado, resgatado e restaurado. É o transbordar da gratidão. Nesta manhã, o nosso sacrifício não é de animais, mas é o sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Deixe que este louvor brote de você agora, não porque seus problemas desapareceram magicamente, mas porque você experimentou a presença fiel do seu ajudador e sustentador. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. A bondade de Deus se tornou real para você. Não é mais um conceito teológico abstrato. Voca proviu, voca sentiu. Você viu que o Senhor é bom, Salmo 34:8. Então, louve o nome dele. Louve-o, porque ele ouviu sua oração. Louve-o, porque ele inclinou os ouvidos ao seu clamor. Louve-o, porque ele não o rejeitou em seu pecado, mas o acolheu com misericórdia. Louve-o, porque seu Espírito Santo está curando suas feridas. Louve-o, porque sua paz está inundando sua alma. Louve-o, porque ele é o seu ajudador. Louve-o, porque ele é quem sustenta a sua vida. Louve-o não apenas pelo que ele faz, mas por quem ele é. Ele é bom. Em sua essência, em seu caráter, em todos os caminhos, ele é bom. Mesmo quando não entendemos, ele continua sendo bom. Mesmo quando as coisas doem, sua bondade está operando para o nosso bem final. Declare com fé: obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Eu te louvo, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. E então, Davi conclui seu salmo com uma declaração de vitória que agora podemos fazer nossa: pois me livrou de toda a angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Salmo 54:7. Vamos entender essa vitória na perspectiva espiritual que construímos. Pois me livrou de toda a angústia. A presença restauradora de Deus é o antídoto para a angústia. A angústia floresce no solo da solidão, do medo e da desesperança. Mas quando a presença de Deus chega, trazendo consolo, segurança e esperança, a angústia é sufocada. Deus o livrou daquela angústia paralisante que você sentia no início desta oração. Ele o transportou de um estado de aflição para um lugar de paz. E a segunda parte: e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Ou nosso desejo sobre nossos inimigos espirituais. O orgulho, o medo, a amargura, o pecado, não é vê-los sofrer, mas vê-los derrotados, impotentes, sem domínio sobre nós. Ver nosso desejo sobre nossos inimigos é olhar para o orgulho e vê-lo subjugado pela humildade de Cristo. É olhar para o medo e vê-lo silenciado pela fé no poder de Deus. É olhar para a amargura e vê-la dissolvida pelo poder do perdão. É olhar para aquele pecado que o aprisionava e vê-lo quebrado na cruz de Cristo, perdendo seu poder sobre você. A vitória que celebramos é a vitória da nossa própria liberdade. É a alegria de sermos libertos das tiranias internas que nos roubavam a vida abundante que Jesus veio nos dar. Olhe pela fé e veja: as correntes estão quebradas. O inimigo está debaixo de seus pés. Você foi livre. Esta paz que você está sentindo, este alívio, esta sensação de restauração, é real e é de Deus. E um presente tão precioso não foi feito para ser guardado apenas para nós. Enquanto seu coração está transbordando com essa paz, pense em alguém agora mesmo. Alguém que você sabe que está passando por um momento de angústia, de ansiedade, de dor. Alguém cujo coração está quebrantado e o espírito abatido. A Bíblia nos ensina a consolar os outros com um consolo que recebemos de Deus. 2 Coríntios 1:4. Seja um canal da paz de Deus hoje. Quando terminarmos esta oração, pegue o link e envie para essa pessoa. Não precisa dizer muito. Apenas diga: lembrei de você e pensei que esta oração poderia lhe trazer paz. Você pode ser um instrumento que Deus usará para iniciar um processo de cura e restauração na vida de alguém que você ama. Agora, meu irmão e minha irmã, tendo experimentado a doce e poderosa restauração do Espírito Santo, uma pergunta importante surge em nosso coração: como podemos manter essa paz? Como podemos caminhar nesta vitória todos os dias, especialmente quando sairmos deste lugar de oração e enfrentarmos novamente as pressões e os desafios do mundo? A experiência da presença de Deus é maravilhosa e vital, mas ela precisa se tornar o fundamento sobre o qual construímos uma vida de fé sólida e duradoura. Não basta sentir a paz,
Precisamos aprender a caminhar na paz. Não basta celebrar a vitória. Precisamos aprender a viver como vitoriosos. Esta experiência de restauração não é um ponto final, mas um convite para uma jornada mais profunda. Para que este momento não seja apenas uma emoção passageira, mas uma transformação permanente, precisamos agora nos concentrar em como fortalecer e edificar a nossa fé. Na próxima e última parte de nossa oração, vamos nos aprofundar nas disciplinas e nas verdades que constroem uma fé inabalável. Uma fé que permanece firme não apenas nos momentos de consolo, mas também no meio das mais ferozes tempestades, meu amado irmão, minha amada irmã. Tendo mergulhado nas águas restauradoras da presença de Deus, nós emergimos. Emergimos não para a mesma realidade de antes, mas com uma nova perspectiva, com um novo coração, com um novo fôlego de vida. A paz que você sentiu, o consolo que o abraçou, a cura que o tocou, são as provas irrefutáveis da bondade, do poder de nosso Deus. Mas, como manter essa chama acesa quando os ventos das adversidades soprarem? Como caminhar na luz da restauração quando as sombras das preocupações diárias tentarem nos envolver? A resposta, meu querido, não reside em um sentimento, que é passageiro, mas em uma decisão, que é um ato de nossa vontade fortalecida pelo Espírito Santo. A resposta é a fé. Não uma fé passiva que apenas espera, mas uma fé ativa que declara, que o se posiciona, que se firma na rocha, mesmo quando o mar está revolto. Agora é a hora de edificar sobre o fundamento da experiência. Cultivem, é hora de transformar o sentimento de paz em uma fortaleza de convicção. É hora de fortalecer os muros da nossa fé. O primeiro e mais importante tijolo nesta construção é a proclamação da soberania de Deus. Sua luta, sua dor, sua dificuldade não pegaram Deus de surpresa. Ele não está no céu, ansioso, torcendo as mãos, sem saber como resolver a sua situação. Ele é o soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A palavra nos assegura em Romanos 8:28, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note bem, a Bíblia não diz que todas as coisas são boas. A traição não é boa, a doença não é boa, a perda não é boa. Mas ela diz que o Deus soberano, em sua infinita sabedoria e poder, tem a capacidade de pegar até mesmo as piores coisas, as mais dolorosas, as mais injustas, e tecê-las juntas em uma tapeçaria que, no final, resultará em nosso bem e em sua glória. Pense em José, vendido como escravo pelos irmãos, facilmente acusado, jogado em um calabouço. Nada disso era bom, mas Deus, o tecelão mestre, usou cada fio de sofrimento para posicioná-lo como governador do Egito e salvar sua família da fome. Anos depois, José pôde declarar a seus irmãos: vós na verdade intentastes o mal contra mim. MD o intentou para o bem. Gênesis 5:0-20. Esta é a soberania de Deus em ação. Nesta manhã, declare sobre sua vida: Deus, tu és soberano sobre esta situação. Eu não entendo tudo, mas eu confio em ti. Eu confio que tu estás no controle e que estás trabalhando todas as coisas para o meu bem. Eu entrego a ti o meu porquê e escolho confiar no quem tu és. O segundo tijolo é a declaração da fidelidade de Deus. A soberania nos diz que Ele pode. A fidelidade nos diz que Ele quer. O caráter de Deus é a garantia de que suas promessas não falham. O profeta Jeremias, em meio à desolação de Jerusalém, declarou algo espantoso: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:22-23. A fidelidade de Deus não depende de nossa fidelidade. Não depende de nossos sentimentos. Não depende das circunstâncias. Ela é grande. Ela se renova a cada novo dia. O sol que nasceu nesta manhã é um sermão silencioso sobre a fidelidade de Deus. Ele prometeu que haveria dia e noite, e Ele cumpriu. Da mesma forma, Ele prometeu em Filipenses 1:6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Ele não o salvou, para depois abandoná-lo no meio do caminho. Ele não o restaurou nesta manhã, para deixá-lo cair amanhã. Ele é fiel para completar o que começou. Portanto, levante sua voz e declare: Senhor, eu confio na tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade em minha vida. O que tu prometeste, tu és poderoso para cumprir. E eu descanso na força da minha fé, mas na rocha da tua fidelidade imutável. Com esses dois alicerces firmados, menos a soberania e a fidelidade de Deus, nós agora temos autoridade para usar uma das armas mais poderosas que nos foi concedida:
a nossa boca. A palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios las 6:21 de la tarde. Isso significa que nossas palavras têm o poder de alinhar nossa realidade com a verdade do céu ou com as mentiras do inferno. Pare de usar sua boca para descrever o tamanho do seu problema. Comece a usar sua boca para declarar o tamanho do seu Deus ao seu problema. A fé não nega a realidade, mas ela se recusa a ser dominada por ela. A fé olha para a realidade, submete à verdade superior da palavra de Deus. Portanto, vamos declarar juntos. Em face da ansiedade, eu declaro: o Senhor é o meu pastor. E in Arami, Faltora Salmo 23:1. Em face da fraqueza, eu declaro: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Em face do medo, eu declaro: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27:1. Em face da confusão, eu declaro: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. 1 Coríntios 14:33. Em face da acusação, eu declaro: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Cada declaração baseada na palavra é um tijolo a mais no muro da sua fé, tornando-o impenetrável aos ataques do inimigo. E essa fé declarada é sustentada e fortalecida pela perseverança na oração. Jesus nos ensinou, através da parábola da viúva insistente, Lucas 18, que devemos orar sempre e nunca desfalecer. Orar sem cessar não significa passar 24 horas por dia de joelhos, mas viver em um estado constante de comunicação e dependência de Deus é transformar cada pensamento ansioso em uma petição. É transformar cada momento de gratidão em um louvor. É manter o canal de comunicação com o céu sempre aberto. A oração persistente não muda Deus, que é imutável. Ela nos muda, ela nos molda, ela alinha nosso coração com o coração dele, ela fortalece nossa confiança enquanto esperamos. Ela nos lembra continuamente de quem está no controle. Não desista de orar pela sua causa. Não se canse de buscar a face do Senhor. Cada oração é uma semente de fé que, no tempo certo, produzirá uma colheita de milagres. A sua perseverança em oração é uma declaração de que você acredita que Ele ouve e que Ele responde. E tudo isso nos leva a uma das promessas mais seguras e consoladoras de toda a Escritura. Uma verdade que deve ser a âncora da sua alma. Quem confia no Senhor jamais será confundido. O Salmo 25:3 diz: na verdade, nenhum dos que em ti esperam será confundido. O Salmo 34:5 proclama: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. O profeta Isaías brada a promessa de Deus: os que esperam em mim não serão confundidos. Isaías 4:9-23. O que significa ser confundido ou envergonhado? Significa ter sua esperança frustrada. Significa apostar sua confiança em algo ou alguém e, no final, descobrir que foi em vão, que você foi feito de tolo. A Bíblia está nos garantindo, com a autoridade do próprio Deus, que isso é impossível de acontecer com um filho de Deus que deposita sua total confiança nele. Podem haver demoras, podem haver vales escuros, podem haver momentos em que tudo parece perdido, mas o veredito final é certo. Deus honrará a fé que foi depositada nele. Sua esperança não será frustrada, sua confiança não será envergonhada. No final da história você olhará para trás e verá que ele foi fiel em tudo. Você não será um memorial de uma promessa quebrada, mas um troféu da graça e da fidelidade de Deus. Agarre-se a esta promessa. Quando o diabo sussurrar que você está perdendo seu tempo, que Deus o esqueceu, declare com ousadia: eu não serei confundido, pois a minha esperança não está nas circunstâncias, mas no Deus que não pode mentir. E eu espero não, Senhor, e nele está a minha vitória. Esta jornada do fé, de clamor, de restauração e de fortalecimento, não é para ser um evento isolado. É um estilo de vida. É uma construção diária, uma decisão a cada manhã de colocar os pés no chão firme da palavra de Deus e caminhar. Se esta oração tem sido uma bênção para você, se você deseja continuar a edificar sua fé conosco dia após dia, eu o convido de coração a se inscrever neste canal. Junte-se à nossa família de fé para que possamos, juntos todas as manhãs, buscar a face de Deus, fortalecer uns aos outros e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua inscrição nos ajuda a continuar este ministério e garante que você não perca nenhuma de nossas futuras jornadas de oração, e assim, com um coração restaurado pela paz de Deus,
e a mente fortalecida pela verdade de sua palavra, deixamos de ser apenas pacientes em um leito de hospital espiritual e nos tornamos soldados no exército de Deus. A fé que recebemos e fortalecemos não nos foi dada apenas para nossa própria sobrevivência e conforto. Ela nos foi dada para ser uma arma não para ferir, mas para libertar. Uma arma não para o nosso próprio avanço, mas para avançar o reino de Deus na terra, tendo firmado nossa própria máscara de oxigênio. Estamos agora aptos e comissionados a ajudar os outros ao nosso redor. Nossa oração agora se expande. Ela se move do eu para o nós. Ela se move da defesa pessoal para o ataque estratégico contra as fortalezas do inimigo. Na nossa próxima jornada de oração, entraremos neste campo de batalha. Vamos nos aprofundar no poderoso ministério da intercessão e aprender a travar as batalhas espirituais, não apenas por nós mesmos, mas por nossa família, por nossa cidade, por nossa nação e pelo mundo. Prepare seu coração, pois um soldado fortalecido é chamado para a guerra. E agora, soldado de Cristo, de pé, com a sua fé fortalecida, com o seu coração restaurado, com a sua mente guardada pela paz que excede todo entendimento, você não é mais uma vítima das circunstâncias, mas um agente de transformação do reino de Deus. O Senhor o levantou, o limpou e o fortaleceu, não para que você se sente confortavelmente à beira do caminho, mas para que você se levante em autoridade e participe da maior de todas as missões, a libertação dos cativos. A nossa oração agora transcende as nossas próprias necessidades e se torna uma arma de intercessão, um ato de guerra espiritual em favor daqueles que amamos e do mundo ao nosso redor. Now saying again, a nossa luta não é contra pessoas. A palavra de Deus é clara como cristal em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, vista agora, pela fé, toda a armadura de Deus, cinja seus lombos com o cinto da verdade, vista a couraça da justiça, calce seus pés com a preparação do evangelho da paz, tome o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, coloque o capacete da salvação e empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós não entramos nesta batalha em nosso próprio nome ou com nossa própria força. Nós vamos no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. A Bíblia declara em Filipenses 2:9-11 que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este nome é a nossa autoridade, é o nosso passe livre para o trono da graça e a nossa ordem de despejo para as forças das trevas. Quando usamos o nome de Jesus, não estamos apenas finalizando uma oração com uma frase de efeito. Estamos invocando toda a autoridade, todo o poder e toda a vitória daquele que esmagou a cabeça da serpente na cruz, que desceu ao inferno e tomou as chaves da morte do Hades, e que ressuscitou em glória, triunfando sobre todos os seus inimigos. Portanto, com essa autoridade delegada, nós nos levantamos nesta manhã, não como suplicantes medrosos, mas como embaixadores de um rei vitorioso, e começamos a legislar na terra aquilo que já está estabelecido no céu. Primeiramente, em nome de Jesus, nós nos levantamos contra toda corrente de cativeiro, pela autoridade da palavra que diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Nós declaramos quebradas as correntes de vícios que têm aprisionado você ou alguém da sua família, o alcoolismo, o vício em drogas, em pornografia, em jogos, em comida, todo hábito compulsivo que rouba a dignidade, destrói a saúde e aprisiona a alma. Nós declaramos agora no nome de Jesus que seu poder está quebrado. Nós te ordenamos, espírito de vício, que solte a sua presa. Sua base legal foi cancelada pelo sangue de Cristo na cruz. Nós declaramos que quem o Filho liberta, verdadeiramente livre, proclamamos também a quebra de correntes geracionais, maldições hereditárias, padrões de pecado que se repetem de pai para filho, menos miséria, divórcio, enfermidades, ira, depressão, menos nós nos colocamos na brecha, como diz a palavra em Ezequiel 22, e declaramos que essa linha de herança maligna para aqui e agora, em Cristo, somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. A herança do pecado é cancelada, e a herança da bênção de Abraão é ativada em nossas vidas e em nossa descendência, no nome
Poderoso de Jesus. Agora, com a espada do Espírito em mãos, nós confrontamos diretamente o espírito de medo. Para cada pessoa que ouve esta oração e que tem sido atormentada por ansiedade, por ataques de pânico, por fobias, por medos paralisantes sobre o futuro, sobre a morte, sobre a doença, nós declaramos a verdade de 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. O medo não é de Deus, é uma arma do inimigo para nos paralisar e nos impedir de viver a plenitude da vida que Cristo nos deu. Portanto, eu me dirijo a você, espírito de medo, espírito de pânico, espírito de ansiedade, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós te repreendemos e te ordenamos que se retire agora da mente, do coração e da vida dos filhos e filhas de Deus. Nós fechamos todas as portas que foram abertas para você através de traumas, de palavras negativas ou de incredulidade, e as selamos com o sangue de Jesus. E no lugar que você ocupava, nós declaramos que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vem para governar e guardar os corações e as mentes. Nós liberamos o Shalom de Deus, a paz perfeita, completa, que traz bem-estar em todas as áreas da vida. O medo não tem mais lugar aqui. Com essa mesma autoridade, nós estendemos as mãos da fé em direção às feridas mais profundas da alma e clamamos pela cura de traumas. O profeta Isaías, falando sobre o Messias, disse: "O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros." Isaías 61. Jesus leu esta passagem na sinagoga e disse: "Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Este ministério de cura é para hoje. Por isso nós oramos pelo poder do Espírito Santo, para que ele entre agora nas memórias dolorosas, nas memórias de abuso, de rejeição, de abandono, de humilhação. Pai, em nome de Jesus pedimos que o teu Espírito Santo, o Consolador, caminhe pelos corredores da memória de cada ouvinte e aplique o bálsamo de Gileade. Onde houver dor, que ele traga consolo. Onde houver vergonha, que ele traga honra. Onde houver ódio, que ele traga a capacidade de perdoar. Nós declaramos a cura da criança interior ferida. Declaramos que as mentiras que foram plantadas na alma por causa desses traumas estão sendo agora arrancadas pela raiz e substituídas pela verdade de quem somos em Cristo. Amados, aceitos, perdoados, justificados e com um propósito divino. E, com um coração cheio de fé, voltamos nossa artilharia espiritual para a restauração dos lares. A família é o primeiro ministério que Deus instituiu e é o alvo principal dos ataques do inimigo. Mas nós nos levantamos como guardiões de nossos lares e declaramos a vitória de Cristo sobre nossas casas. Pela autoridade da promessa de Josué 24:15, nós declaramos: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Nós repreendemos o espírito de divisão, de contenda, de discórdia. Todo divórcio que está sendo planejado no inferno contra uma família que ouve esta oração, nós o cancelamos agora no nome de Jesus. Nós liberamos o espírito de perdão e reconciliação sobre os casais. Oramos pela promessa de Malaquias 4:6, para que o coração dos pais se volte para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, restaurando a comunicação, o amor e o respeito. Oramos pela salvação de cada membro da família que ainda não te conhece, Pai. Nós os arrancamos das garras do inimigo e os colocamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Declaramos que nossas casas são territórios santos, lagares do pós, de provisão e da manifestação da glória de Deus, e que nenhuma arma forjada contra nossas famílias prosperará. Finalmente, nós nos cobrimos e cobrimos todos aqueles que amamos com o escudo protetor da palavra. Nós tomamos posse da promessa do Salmo 91, nós declaramos que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Dizemos do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele confiamos. Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estaremos seguros. A sua verdade é o nosso escudo e o nosso broquel. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos
caminhos. Nós declaramos esta cúpula de proteção divina sobre nossa vida, nossa saúde, nossas finanças, nosso ministério e nossa família. Estamos guardados pelo poder de Deus. Esta batalha, meu irmão, minha irmã, nós a travamos juntos. Somos um corpo, um exército, e um soldado nunca luta sozinho. Por isso, eu quero fazer um convite especial a você. Se você ou alguém que você ama precisa de uma cobertura de oração específica, se há um nome que esteve em seu coração durante toda esta intercessão, eu o convido a deixar este nome nos comentários abaixo, não como uma formalidade, mas como um ato de fé, alistando essa pessoa ou essa causa em nosso batalhão de intercessão. Nós, como ministério, vamos apresentar cada nome diante de Deus, crendo que a oração fervorosa de um justo pode muito em seus efeitos. Seja parte desta corrente de fé e também ore por um nome que você ler nos comentários. Vamos juntos tomar os céus de assalto pela fé. E agora, soldado, respire fundo. Depois de empunhar a espada, de lutar na brecha, de declarar a palavra com autoridade, chega o momento em que o soldado levanta os olhos para o horizonte, para ver o estandarte da vitória sendo erguido. A batalha do Senhor e a vitória já nos foi garantida na cruz do Calvário. Nós lutamos não em direção à vitória, mas a partir da vitória que já é nossa em Cristo Jesus, tendo, portanto, guerreado com as armas da nossa fé. Agora, para silenciar o som da batalha em sua mente e aguçar os seus ouvidos espirituais. Não mais para ouvir o clamor da guerra, mas para ouvir o som do triunfo que ecoa desde o trono da graça. Prepare seu espírito para receber, na nossa parte final, uma palavra profética de vitória, uma declaração do que o céu já decretou e selou sobre o seu futuro. A sua redenção se aproxima, meu amado irmão, minha amada irmã. Soldado valente do exército de Deus, o som da batalha cessou, o clamor da guerra silenciou. E o som que se ouve agora no reino do Espírito não é mais o de espadas se chocando, mas o som de harpas celestiais. É o som do cântico da vitória, é a celebração do triunfo do Cordeiro de Deus, que o já venceu. A sua luta não foi em vão. A sua perseverança não foi ignorada. A sua fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, moveu a mão poderosa de Deus. E agora, de pé sobre a rocha da sua salvação, eu o convido a levantar a sua cabeça, a encher seus pulmões com o ar da liberdade e a começar a declarar, não o que os seus olhos veem ou o que os seus sentimentos ditam, mas o que o Espírito de Deus decreta sobre você. Este é o momento da proclamação profética. É o momento de chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem, com base na autoridade da palavra infalível do Deus vivo. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida, nesta manhã, que a paz de Deus foi restaurada em seu interior. A guerra, em sua mente, terminou. A ansiedade que roubava seu sono e sua alegria foi subjugada e levada cativa à obediência de Cristo. A promessa de Filipenses 4:7 se cumpre em você agora, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sinta esta paz, não é uma paz frágil, dependente de circunstâncias favoráveis, é a paz do próprio Cristo. Uma paz que Ele lhe deu como herança. É uma muralha de tranquilidade divina que cerca a sua alma, impedindo que o pânico, a preocupação e a agitação do mundo o invadam. Onde havia um turbilhão, agora há um rio sereno. Onde havia um ruído ensurdecedor de dúvidas, agora há o silêncio confiante da presença de Deus. O governo da sua vida emocional foi devolvido ao seu legítimo rei, o príncipe da paz. Você não é mais refém da instabilidade. Você é ancorado na serenidade do Todo-Poderoso. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a bênção do Senhor chegou e o alcançou. Aquele período de sequidão, de escassez, de portas fechadas, terminou. Nós cancelamos pelo sangue de Jesus toda palavra de maldição, todo decreto de miséria, toda sentença de fracasso que foi lançada contra você ou sua família. E no lugar da maldição, ativamos a bênção. A palavra de Deus, em Deuteronômio 28, diz que se você ouvir a voz do Senhor, suas bênçãos o alcançarão. Eu declaro que elas o alcançam agora. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Esta não é uma mera poesia, é um decreto legal do reino. A bênção da provisão, da saúde, da família, da prosperidade em todas as áreas, de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, está liberada sobre você. A promessa de Provérbios 10:22 é a sua realidade.
A bênção do Senhor é que enriquece, e não acrescenta dores. Receba uma estação de favor imerecido, de portas que se abrem, de provisão que chega de fontes inesperadas. O tempo da bênção é agora. Eu declaro profeticamente que a sua fé foi completamente renovada e incendiada pelo poder do Espírito Santo. Aquela fé vacilante, fraca, que se abalava com qualquer vento de adversidade, foi substituída por uma fé robusta, uma convicção inabalável. Você provou e viu que o Senhor é bom. Você clamou, e Ele respondeu. Você lutou, e Ele lhe deu a vitória. E esta experiência forjou em você uma confiança que o diabo não pode mais roubar. Esta é a fé sobre a qual o apóstolo João escreveu. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João 5:4. Sua fé, agora, não é apenas um escudo para se defender. É uma arma para avançar. É uma fé que ousa crer no impossível, que ri das impossibilidades, que se alegra na esperança. Você não é mais definido por suas dúvidas, mas pela sua convicção. Você não caminha mais por vista, mas pela certeza inabalável na fidelidade daquele que lhe fez as promessas. Sua identidade foi transformada de um crente medroso para um guerreiro ousado. E com toda a convicção do meu espírito, eu declaro profeticamente que as cadeias foram permanentemente quebradas. Aquilo que o aprisionava, aquilo que o humilhava, aquilo que o fazia voltar sempre ao mesmo ciclo de derrota, perdeu o seu poder sobre você. A palavra de Jesus, o grande libertador, se cumpriu em sua vida. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. A palavra verdadeiramente significa de forma completa, total, sem resquícios. Portanto, eu declaro, você está livre do jugo do vício. Você está livre da tirania do medo. Você está livre da prisão da amargura e da falta de perdão. Você está livre das correntes da depressão e da opressão. Você está livre do cativeiro de traumas. O leão da tribo de Judá rugiu, e suas correntes se despedaçaram. Elas não estão apenas frouxas. Elas foram pulverizadas pelo poder da ressurreição. Caminhe como uma pessoa livre, pense como uma pessoa livre, fale como uma pessoa livre, porque o preço da sua liberdade foi pago integralmente na cruz. E o inimigo não tem mais nenhum direito legal sobre a sua vida. Você foi comprado, redimido e libertado, finalmente, com base em toda essa jornada de oração. Desde o clamor inicial do Salmo 54, até este momento de triunfo. A palavra final do céu sobre você é a palavra de Romanos 8. 37-39. Receba menos a como sua identidade definitiva. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Pense nisso. A palavra não diz que seremos vencedores. Ela diz que já somos. E não apenas vencedores, mas mais do que vencedores. O que isso significa? Um vencedor é alguém que entra numa luta e sai vitorioso, talvez ferido, cansado, exausto. Mesmo que vencedor é alguém que entra na luta, vence e ainda sai com os despojos do inimigo. Significa que a própria luta que o diabo arquitetou para te destruir, Deus a usou para te promover. A provação que veio para te enfraquecer, te tornou mais forte. A traição que veio para te amargar, te ensinou a perdoar e te tornou mais parecido com Cristo. O deserto que veio para te matar, produziu em você uma dependência e uma intimidade com Deus que você não tinha antes. Você não apenas sobreviveu à batalha, você prosperou nela. E a palavra conclui, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada, absolutamente nada, pode separar você do amor vitorioso do seu Pai. Esta é a sua segurança eterna. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, tendo orado, lutado e vencido, eu o abençoo e o envio para o seu dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá nesta tua força, pois não é a tua, mas a força de Cristo em você. Caminhe na paz que foi restaurada em sua alma. Viva na liberdade que foi conquistada para você na cruz. Seja a luz neste mundo, um reflexo da glória e da bondade do Deus a quem você serve. Que suas palavras sejam temperadas com sal, e que suas ações revelem o fruto do Espírito Santo. O selo do Deus vivo está sobre a sua vida. Vá e viva como, ou mais, que vencedor que você é.
Se esta jornada de oração de 6 partes, do clamor à vitória, foi a resposta de Deus, que o seu coração tanto buscava. Se você sentiu o toque do céu em cada palavra, eu quero lhe pedir, com todo o carinho, que faça 3 coisas como um ato de fé e gratidão. Primeiro, se você ainda não faz parte da nossa família de fé, inscreva-se agora mesmo no canal, para que a sua força espiritual seja renovada conosco, todos os dias. Segundo, pense em quantas pessoas estão presas na primeira fase desta oração, no clamor desesperado. Seja um agente da esperança de Deus e compartilhe esta oração completa com elas, como quem divide um pão quente com um faminto. E terceiro, e talvez o mais importante, cele a sua vitória no mundo espiritual e declare publicamente a sua fé. Vá até os comentários agora e escreva com toda a sua força um amém. Que o seu amém seja o seu grito de vitória, a sua assinatura no decreto celestial que foi liberado sobre a sua vida hoje, no poder daquele que é fiel para sempre.